Então, tá? Então nós temos aqui, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, conhecer um pouquinho dos livros da Bíblia e um pouquinho depois, tá? Então, se você está assistindo aí a partir de agora, responde aí no chat, vê o que você está achando, deixa nos comentários, curte, compartilha, para levar esse vídeo para mais gente. Então, o que é a Bíblia? Essas aulinhas, para você que está chegando aqui agora, eu estou fazendo como se fosse uma aula mesmo, de verdade, tá? Então, nós vamos estar fazendo uma aula aqui para você de Bíblia, de escola bíblica, e a gente para uma aula, nós precisamos ter um quadro, né? Quadro, lousa, o que seja aqui para a gente trabalhar, tá bom? Então, assim, ó, o texto base que eu peguei aqui é de 2 Timóteo 3,16. Eu não vou colocar a Bíblia, nada aqui, nada muito editado, tá? Então você pega a sua Bíblia para acompanhar a aula, todas as aulinhas, pega a sua Bíblia, pega um caderninho de anotação, tá? Eu tenho a minha Bíblia aqui, a gente vai acompanhando assim, né? Tá? Então o texto é de 2 Timóteo 3,16, fala assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Então toda a escritura, toda a palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é isso que nós cremos, é isso que nós temos fé, e é isso que nós temos como verdade absoluta. Tá? A escritura, então, ela consta com 40 autores. Tá? Então, nós temos 40 autores na Bíblia. Tá? 40 autores, aproximadamente 1.500 anos de palavra. Tá? Foi escrito em 3 idiomas originais, né? Que é o hebraico, aramaico, que é a língua de Jesus, né? E o grego. Tá? Então, o hebraico no Antigo Testamento, aramaico e grego no Novo, né? Testamento, tá bom? Então, assim, tem um hebraico aqui também, tá? Mas aramaico ali também, mas tem no hebraico o Antigo Testamento, tá? Então, nós temos aqui a Bíblia nessas 3 línguas, mais de 1.500 anos, aproximadamente, com 40 autores, tá? A mensagem única da Bíblia é a salvação através de Jesus. A Bíblia do início ao fim é sobre Jesus, não é sobre os homens, não é sobre sofrimento, não é sobre outras coisas, é sobre a salvação através de Jesus, é sobre Jesus, de Gênesis ao Apocalipse, tá? Então vamos agora a gente vai ver a divisão da Bíblia. Vou ver aqui a divisão da Bíblia. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Agora a gente vai ver como a Bíblia foi dividida, tá? Então assim, ó, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Na faculdade de teologia, tinha um professor que falava, não é Antigo nem Velho, é Primeiro Testamento e Segundo Testamento, né? Não pode falar Velho, Antigo, mas a gente sabe que a maioria, como padrão, a gente chama de Antigo e de Novo Testamento, ou Velho e Antigo Testamento, e Novo Testamento, né? Então, a Bíblia evangélica, no Antigo Testamento, ela tem 39 livros, tá? 39 livros divididos ali, tá? Eu vou pegar aqui na Bíblia evangélica, para a gente ter, se você tiver com a sua Bíblia aí, para a gente ter uma noção ali dos livros, tá? Então, nós temos a primeira aqui, o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 livros da Torá. Tá? Então, o Pentateuco, que a gente fala, são os 5 livros da lei, os 5 livros da Torá. Tá? Então, a gente tem o Pentateuco, que são os principais ali, são a lei, né? Os 5 livros da lei, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, essa é a Torá dos judeus, né? Então, assim, o que seria a Torá? A Torá é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros ali, é os livros da Torá, tá? O Pentateuco, que a gente chama, é os livros da Torá. Beleza, é a lei. Então, o Pentateuco, a gente pode colocar aqui, ó, que é a lei, tá? Vou tirar aqui, depois a gente vê o Novo Testamento. Então, o Pentateuco é a lei. Depois da lei, vem os livros históricos. Os livros históricos são aqueles que falam sobre a história da Bíblia, né? Contam a história, né? A história falada. Ela vai de Josué
até Esther. Tá? Então eu peguei aqui um resumo de Josué e Esther, mas se você tiver a sua Bíblia lá no início, no índice, vai estar lá, ó, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, tá? Que contam a história ali do povo judeu, né? Do povo hebreu, né? A gente tem um vídeo aí onde eu explico a diferença de hebreu, judeu e israelita. Se você tiver alguma dúvida, entre aí no canal e já assiste também, tá? Depois desses livros que a gente tem aqui dos históricos, nós temos ali os livros poéticos, tá? Os livros poéticos, aqui ó, poéticos, que tem a poesia da palavra. Os livros poéticos a gente vê lá em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Então, esses livros são os poéticos, que têm a poesia. Nos Salmos a gente tem poesia, tem salmos poéticos, salmos históricos, tem outros tipos de escrita dentro dos salmos, né? Mas esses são os livros que a gente chama de poéticos, tá? Então, se você pegar na sua Bíblia, vai depois a de Esther, a gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ou Cantares, né? Aí depois a gente tem os proféticos, tá? Então vamos pegar com a caneta aqui. Depois disso a gente vê os proféticos. Os livros proféticos, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Temos duas categorias, profetas maiores e menores. Qual que é a diferença dos profetas maiores com os profetas menores? É só mesmo o tamanho da escritura, tá? O tamanho do livro, o peso que tem ali. Não é que um é melhor que o outro, é só o tamanho mesmo, tá? Os profetas maiores, a gente tem ali, ó, Isaías, Jeremias, que vem com Lamentações junto, né? Ezequiel e Daniel, tá? Então esses são os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Jeremias com Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os profetas maiores. Os profetas menores são chamados 12 profetas, são os 12, né? Então os próximos 12 ali que vai de aqui eu coloquei de Isaías a Malaquias o total, mas ele vai de Oséias até Malaquias, que seria os menores agora, os 12. Oséias, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Então esses são os menores. Então aqui o Antigo Testamento, ele é dividido por Pentateuco, histórico, poéticos, poéticos e proféticos, maiores e menores, tá? Assim a gente divide o Antigo Testamento, tá? O Primeiro Testamento, ou o Velho Testamento, que seja que você queira chamar, tá bom? Então a gente tem aqui essa divisão bíblica, tá? A lei, a história, a poesia e as profecias, tá? Então a gente divide aqui 1, 2, 3, 4 cantos ali. Se a gente for dividir mais ainda, temos 5 maiores e menores. Lembre sempre que os maiores e menores, a única diferença que tem é a quantidade de texto bíblico, tá? Não é um é melhor que o outro, não existe isso, tá bom? No Novo Testamento nós temos 27 livros. Então assim, o Antigo Testamento é o mais assim divididinho ali, né? No Novo Testamento a gente tem 27 livros. Os evangelhos, né? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos, que são de Atos dos Apóstolos, né? E as cartas, que a gente chama de epístolas também, né? Que são as epístolas de Romanos até Judas. E o profético, que é o Apocalipse, tá? Vou marcar aqui também, ó. Esse é do antigo, né? Agora vamos para o novo. Para o novo, se você tiver aí com as anotações, com a Bíblia certinho, vai anotando aí também. Agora a gente vai aqui para o Novo Testamento.
Novo Testamento. Como é dividido o Novo Testamento? O Novo Testamento é dividido, então, pelos evangelhos. Ele é dividido pelos históricos. Os históricos são os Atos dos Apóstolos, as cartas e os proféticos. Confundi ali com a palavra epístola. Então, ó, evangelhos, históricos, cartas e proféticos, tá? Então, a maioria da Bíblia no Novo Testamento a gente vê que divide ali também no evangelho e nas cartas, né, de Paulo, nas epístolas de Paulo, tá? Os estilos literários que a gente tem na Bíblia são esses, os estilos narrativos, né, que vai ali, por exemplo, Gênesis, Atos, que é uma narração. Existe dentro de um só texto, dentro de um só capítulo, dentro de um só livro, né? Vários estilos narrativos, mas eles têm ali uma peculiaridade maior em algumas coisas. Então, tem os narrativos, que é Gênesis, Atos, por exemplo, Gênesis também é histórico, né? Poéticos, que é Salmos, sabedoria, né? Que sabedoria, Eclesiastes, né? Aí a gente tem ali os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes. Lembra que a gente falou que Provérbios e Eclesiastes também é poético? Então, isso também é um livro de sabedoria. Salmos também é poético, mas também é um livro de sabedoria, né? Então, tem várias coisas ali dentro. Por exemplo, proféticos tem ali Isaías, Jeremias, né? As cartas, que a gente diz, tem ali as cartas de Romano. Aí depois tem os livros apocalípticos e também proféticos, né, que é Apocalipse, né, e também tem Daniel, né, e Daniel também é um livro apocalíptico ali a partir do capítulo 7, se eu não me engano, tá? Então eu marquei aqui, isso mostra que Deus falou de diferentes formas ao longo da história. Eu peguei aqui Hebreus 1, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então falou de muitas maneiras diferentes para que o povo conseguisse entender, cada povo conseguisse entender da sua forma, beleza? Deixa eu só ver se está tudo certo aqui na live.